Voltando a falar de verão, férias de verão, cautela com DST, são doenças sexualmente Sem, transmissíveis. sem dúvida. Em primeiro lugar, que é um período de férias, né? Sim. De modo geral. Então, período de férias, passeios, né? A moçada, lógico, vai ter mais Mais atividade, né? oportunidades. Oportunidades, né? Sim. Então, os cuidados devem ser maiores pela frequência, pelas condições de disponibilidade, né? Agora, o próprio verão, vamos dizer assim, o que ocorre? Muitas doenças bacterianas, ela desenvolve na presença de umidade. E no verão, a nossa pele ela é mais úmida, né? Então, o desenvolvimento de bactérias é maior. Então, essas infecções genitais, tanto no homem como na mulher, é maior também nesse período, né? E, lógico, uma infecção ela pode trazer outra, né? Pelo enfraquecimento da resistência. E com isso, pode adquirir uma DST. E ser Não há um transmissível. desprezo maior nesse momento atual da população com relação à DST? Porque, colocando melhor, há 30 anos, quando foi difundido, a doutora Juliana Sim, não estava, era sim. muito jovem, mas há 30 anos, quando surgiu a AIDS, né, Sim, surgiu sim, aquele pavor da população com relação a essa doença sim. que tomava vulto e tal. De lá para cá, eu estou colocando 3 décadas. Hoje me parece que é um desprezo muito grande Exatamente. com relação à DST toda, com relação a... A população ela está de repente entendendo, está perdendo esse receio, esse medo, né? Sim, Tá? De repente como se fosse uma condição mais natural, comum, né? Mas você comentou com relação à AIDS, por exemplo, né? No início, o primeiro ato, a primeira atitude, como não tinha tratamento, né? Também, sim, seria o uso do preservativo, que na verdade, que seja 30 anos, até hoje é fundamental isso. Todo relacionamento deve se usar o condom, né? Então ele deveria estar presente, até uma ocasião eu até coloquei, né? Que ele devia estar presente do lado de uma maquininha de banco, né? sim. Uma venda do condão, quem sabe de brinde até, né? Que Aham, muitos países não estão vendendo, eles cedem, né? sim. Que é uma forma preventiva. Então, o uso do preservativo condão é muito importante para doenças sexualmente transmissíveis, né? E Brasileiro usa já? não, nas farmácias vendem, né? Não, Na não, não. moçada usa, sim, com certeza. Não, não. Agora que você falou usa, né? O risco está sendo maior nos idosos, olha só. O idoso ele não usa muito preservativo. A Sim. formação dele é de uma outra época. Mas o jovem ele tem mais consciência do uso. O jovem já foi conscientizado da necessidade do Sim, uso, exatamente. né? Nós mais antigos não Não, temos exatamente essa isso. conscientização da necessidade do uso do É, preservativo, é, né? talvez também porque as parceiras que ele tem não são muitas, né? Ou é uma Sim, só, sim. né? Então ele ficou casado durante muito tempo, de repente ele se torna viúvo, um exemplo. Então ele Uhum. ficou muito tempo sem usar preservativo, ele nem sabe mais, não é Certo. verdade? E É não, o hábito, né? e é difícil incutir a necessidade disso em alguém que já tenha passado É que, essa barreira. sem dúvida, sem dúvida. Com relação às mulheres, doutora Juliana. As mulheres elas usam, sim. Principalmente as mais novas, as adolescentes, elas fazem questão de usar. Às vezes a dificuldade vem do parceiro mesmo, que não quer usar, mas a maioria usa. Mesmo porque dessas DSTs, a AIDS, tem também o HPV, que é muito difundido nas mulheres hoje em dia, né? E que causa câncer de colo de útero. Então, elas estão bem orientadas. É Algumas não usam, interessante mas a isso. maioria De novo, a mulher, né, Está na frente, né? tá está na na frente, tem um frente. papel determinante no uso do preservativo Eu masculino. acho que a maioria usa, a maioria, uns 80% usa, faz questão de usar. Sem Machão não dúvida, usa, sem doutor dúvida, Switch. né? Agora, a jovem, eu acredito que ela não está conscientizada com relação ao HPV, né? O Porque HPV 90%, né, tem dos muito tumores, caso de né, HPV. do câncer uterino Exatamente. está presente o HPV. São É presentes no HPV. pré-cancerígeno. Mas depois que difundiu a vacina, que teve a campanha, Sim, eu acho que as mulheres elas se conscientizaram mais. Mesmo porque quando elas começam a ir no ginecologista, já tem a indicação da vacina, muito cedo, 12, 13 anos.
Então, as meninas de uns 2, 3 anos para cá, elas já têm essa percepção que existe o HPV. Essa campanha é a partir dos 9 anos de idade já. Tem que ser antes da Isso. idade sexual. Antes né? da Então, 9 idade anos. sexual. Não que tenha que ter atividade Sim, sexual aos sim. 9, mas já a partir dos Sim. 9 anos já estão se dando essa Já vacina. há uma conscientização. Interessante que Sim. essa campanha dá a impressão que é voltada às mulheres, às meninas, né? É. E os rapazes, né? Aí volta aquele ponto. Por que, É. que eles não tomam a vacina? Existe essa possibilidade? Ué, da mesma forma, HPV ele vai acometer independente do sexo, né? Sim. Então, se o garoto tiver, ele vai transmitir. O diagnóstico, eu tenho muita dificuldade no consultório, assim, as mulheres, elas vêm com diagnóstico de HPV. E aí elas têm um receio de falar com o parceiro, porque o parceiro, ele fala: "Não, mas eu não tenho nada". Eu não tinha, né? De onde que apareceu? né? Eu não tenho, como é que você tem? E às vezes o homem tem e não sabe. Essa colocação, Exatamente. doutor Silvich, É um importantíssima. é um diagnóstico a conscientização do homem. A conscientização do homem é difícil. E é um diagnóstico que no homem não é tão simples, né? Porque se ele não tem uma lesão, ele... Sim, não tem como ter o material para exame. Exatamente.